Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E o pesadelo fiscal brasileiro continua. Essa semana foi extremamente turbulenta dentro do mercado interno, principalmente devido à preocupação com as contas públicas. Primeiro, o investidor se animou com as falas da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse que era hora de se levar a sério o controle de gastos. Além disso, a notícia de que a equipe econômica estaria estudando um pacote de corte de gastos em algo em torno de 30 a 50 bilhões de reais acabou animando o investidor. Mas logo depois disso, veio aí a minuta de um projeto de lei que pretendia tirar as estatais do orçamento, mesmo aquelas estatais que são deficitárias e que dependem de aportes do Tesouro Nacional. Isso foi visto aí pelo mercado como uma manobra contábil criativa para tentar abrir aí mais espaço no orçamento sem de fato acarretar uma redução de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio logo depois a público tentar aí desmentir isso, falando que isso só pretende dar um pouco mais de eficiência às estatais brasileiras, mas o que não convenceu o mercado. Além disso, as falas do presidente Lula de que o dinheiro gasto com saúde e educação não é gasto e sim investimento, mostram que o presidente não está disposto a levar à frente uma agenda de corte de gastos. Outro problema foi um estudo do Banco Santander em relação ao novo imposto que se pretende criar com uma taxação para os milionários. Analisando aí declarações de imposto de renda dos anos anteriores, o Banco Santander acredita que com planejamento tributário e a fuga de investidores milionários do Brasil a partir dessa criação de imposto, pode fazer com que esse imposto arrecade no máximo cerca de 20 bilhões de reais, o que seria aí nem metade dos 45 bilhões de reais necessários para custear a desoneração do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, criando aí uma maior pressão em cima das contas públicas. Este problema em relação ao lado fiscal acabou fazendo com que o dólar fechasse essa semana em alta de 1,42%, cotado aos R$ 5,69. Já o nosso Ibovespa encerra essa semana em alta de 0,39%. O Ibovespa fecha em alta principalmente devido a uma melhora nos balanços corporativos, principalmente o balanço da Vale, que apresentou aí uma maior produção em relação ao minério de ferro. Mas essa preocupação com as contas públicas e que levou também a uma oscilação positiva do dólar, acabou mexendo com a nossa renda fixa. O DI para janeiro de 2025 encerra essa semana em alta de 0,06 pontos percentuais, cotado a 11,19%. Já o DI para janeiro de 2026 encerra essa semana cotado a 12,70%. Isso quer dizer que o mercado já projeta para o final do próximo ano uma Selic acima de 12,5%. Já na carteira geral de títulos públicos, o IMA geral encerra essa semana em queda de 0,10 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerram essa semana aí praticamente estável, mas já acumulam esse mês uma queda de 0,18%. Já nos Estados Unidos, mesmo aí apresentando alguns dados econômicos meio conflitantes, a produção industrial caiu 0,3%, mas já as vendas no varejo subiram 0,4%. As bolsas por lá subiram devido também a bons balanços corporativos, principalmente da Apple e da Nvidia. O S&P 500 encerra essa semana em alta de 0,60%. A Nasdaq subiu 0,34%, o Dow Jones subiu 1,11%, e enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 encerra em alta de 0,51%. A semana na Europa veio com dados mais positivos. A inflação da zona do euro registrou alta de 1,7% no acumulado dos últimos 12 meses, abaixo aí da sua meta de inflação, que é de 2% ao ano. Isso corrobora aí a queda de juros que aconteceu na Europa essa semana. O Banco Central da zona do euro decidiu aí por um corte na sua taxa básica de juros de 0,25 ponto percentual. Agora, a taxa de juros na zona do euro está em 3,25%.
Falando agora das commodities, o petróleo caiu bastante essa semana. Teve uma queda de 7,57%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando cotado aos US$ 72,06. Isso se deve aí ao fato de Israel ter anunciado que não vai atacar as instalações petrolíferas e nem nucleares do Irã. Por outro lado, Israel intensificou os ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano e também contra o Hamas na faixa de Gaza. Aliás, Israel conseguiu matar o líder do Hamas ao longo dessa semana, que foi aí um dos principais responsáveis pelo ataque de 7 de outubro, que motivou aí o início desse conflito. Já o minério de ferro caiu 1,01%, com a tonelada cotado aos US$ 105,37. Mesmo com a China aí anunciando uma série de estímulos econômicos, anunciou aí a emissão de mais de 300 bilhões de dólares em títulos especiais para tentar movimentar a economia e mais de 500 bilhões de dólares em crédito habitacional. Mas mesmo assim o mercado ainda tem uma certa desconfiança se isso vai ser o suficiente para que a China consiga atingir a sua meta de crescimento de 5% ao longo desse ano. O PIB do terceiro trimestre da China veio com um crescimento de 4,6%. Mas mesmo assim isso ainda foi um pouco acima daquilo que o mercado esperava. A China também anunciou um crescimento da sua produção industrial de 5,4% e das vendas do varejo de 3,2%. Quem também teve decisão de juros essa semana foi a Turquia, que decidiu manter a sua taxa básica de juros estável em 50%. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a divulgação do nosso IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica divulgado pelo Banco Central, considerado aí uma prévia do nosso PIB, registrou alta de 0,2%. Teve também a notícia divulgada pela Caixa Econômica Federal de que vai endurecer as regras do crédito imobiliário. Entre as regras anunciadas pela Caixa, tem aí uma diminuição do percentual do valor dos imóveis que serão financiados e também a limitação de financiamento de imóveis com custo de até R$1,5 milhão de reais. Segundo a Caixa, isso se deve aí a um menor crédito na poupança que é utilizado aí para financiar esse tipo de financiamento habitacional. Para a semana que vem, nós temos decisão da taxa de juros lá na China. Temos também a cúpula dos BRICS, que acontece lá na Rússia. O presidente Vladimir Putin deu uma declaração essa semana de que pretende sugerir a criação aí de uma criptomoeda dos BRICS para tentar criar aí uma alternativa ao dólar. Essa proposta aí é endossada pela China e o Brasil também já chegou a cogitar essa proposta de ter aí uma alternativa ao dólar. Aqui no Brasil nós temos a divulgação do nosso IPCA 15, que é considerada aí a prévia da nossa inflação oficial. Muito obrigado e até a próxima semana.